Oi, gente! Estamos aqui com mais um vídeo da série de vídeos sobre graduação. E dessa vez estou com um curso super especial, que é a Medicina, na USP de São Paulo, a conhecida Med Pinheiros, né, que o pessoal chama. E dessa vez não estou sozinha para esse vídeo, estou aqui com o... André. Boa! E assim, gente, só pra explicar pra vocês como que funciona essa série de vídeos. São 5 blocos, são várias perguntas temáticas em cada bloco, então eu recomendo vocês assistirem todos eles pra ter um conhecimento muito pleno do curso, da faculdade, enfim. E só pra gente começar, né, uma introdução muito básica de você pro pessoal, me fala o seu nome, se você tem algum apelido na faculdade, a sua idade, de qual cidade você vem, né, e qual estado, e em qual semestre você está do curso. Eu sou o André. No caso, na faculdade, muitas pessoas me chamam de Andrezoc, porque lá a gente tem a atlética que chama AOC. E basicamente, muitas coisas a gente coloca o OC no final. É uma brincadeira mesmo. E, enfim, eu sou de Santa Bárbara do Oeste, e agora, no caso, estudo em São Paulo, eu moro lá. Acabo vindo aqui só aos finais de semana. Eu tenho 19 anos. E, no caso, tô no 3º semestre da faculdade, que seria o começo do 2º ano. Perfeito. E bom, gente, pra gente dar um start nos blocos, esse aqui é o primeiro, a gente se chama, abre aspas, como eu era antes da graduação, então um contexto mais ensino médio, vestibulando, enfim, tudo que precede, na verdade, o seu curso, né, a sua graduação. E aí a primeira pergunta pra você era, qual que era a sua matéria preferida no ensino médio? Acho que é julgável, mas era matemática. Eu gostava bastante, assim. E, enfim, tanto de estudar, tanto de fazer as provas. Eu acho que senti algum prazer, talvez seja meio loucura. Mas hoje, por exemplo, eu dou aula no cursinho da faculdade e é de matemática, porque realmente eu gostava, assim. E assim, você nunca chegou a ter uma paixão muito forte por biologia, por exemplo, que é a área que meio que se associa, assim, à medicina? Então, particularmente também. Vamos dizer, matemática, em segundo lugar, biologia. Mas biologia, especificamente fisiologia humana. Por exemplo, não todas as matérias, como botânica. Isso eu realmente não gostava muito. Mas gostava também de biologia, sim. Certo. E agora eu queria entender de você quais foram as motivações que levaram você a escolher o curso de medicina especificamente. Sim. Então, assim, eu particularmente sempre fui meio entre curso de biológicas e curso de exatas, por gostar de matemática e biologia. Mas eu acho que por causa da pandemia ficou nessa proximidade e muita notícia, muito contato com questão de saúde, então acabou que eu realmente estava bem entre fazer talvez algo na TI ou algo realmente de saúde, e acabei escolhendo saúde pela proximidade, por ter gostado de realmente, assim, entender mais sobre a questão, no caso lá era sobre o Covid, mas enfim, questão de saúde no geral, um pouco de fisiologia. Certo. Você mencionou TI, seria por algum motivo, assim, a questão do curso técnico que seria possivelmente a seguir na área, assim? Exato. É realmente a área do técnico. Eu creio que se não fosse medicina, seria algo mais para a ciência da computação. Certo. E para contexto, gente, o André fez o curso de informática / desenvolvimento de sistemas no Cotil, né, o famoso PD, 2022, ou seja, a gente era da mesma sala, por isso que eu conheço o André também. E então seria algo meio assim, né, tipo, ou medicina ou se não só seguir o que já estava vendo já, né, no técnico. Exato, seria um desses dois. Certo. Acho que isso acaba já respondendo a minha próxima pergunta, que era justamente se tinha algum outro curso em mente, assim, além da parte, né, de TI, ciência da computação ou medicina. Teria algum outro curso que você estava meio em dúvida, assim, talvez voltado mais para a área da saúde, ou sempre foi muito claro essas duas opções para você? Eu acho que particularmente foi relativamente claro, porque para a área da saúde realmente eu não pensava em outra coisa. E assim, com relação talvez à parte de TI, tem ali um pouco assim, fazer ou uma engenharia da computação, ou ciência da computação em primeiro lugar, e de segunda opção uma engenharia da computação. Mas enfim, acabei nem me alongando nesse tema, porque realmente aí eu acabei decidindo para medicina e falei, realmente vai ser medicina e não vou trocar. Perfeito. Essa pergunta aqui é bem interessante, porque a gente sabe que o curso de medicina é o que normalmente mais exige dos candidatos, de estudos, de preparação, enfim. Então eu queria te perguntar como que foi, assim, todos os seus anos de preparo, de estudos, a sua rotina, se tem alguma dica de estudo pro pessoal que tá vendo esse vídeo, enfim, pode contar aí, porque deve ser uma informação que o pessoal tá louco pra saber. A parte longa também, né? Assim, particularmente, acho que como a experiência, né? Eu fiz o ano de cursinho junto com o médio e um ano depois só de cursinho. No caso, assim, eu acho que a questão é realmente se dedicar bastante tempo para os estudos e tentar estudar de forma eficiente. O que eu quero dizer? No caso, pensando no ensino médio, eu tinha aula integral de segunda a sexta, aí eu fazia cursinho integral de sábado e domingo meio período, né?
E o ano de cursinho também era basicamente todos os dias e tinha alguns domingos livres. Então, no final, é assim, eu acho que a questão é você dedicar bastante tempo de estudo, você use o seu final de semana para estudar, use suas noites para estudar, mas não deixando de descansar. Você precisa ter um tempo ali para você, algum dia na semana, que seja um domingo à tarde até de noite, para ficar tranquilo e recuperar as energias, né? Mas acho que uma questão importante é o tempo de estudo, é preciso bastante tempo. E não só isso, é legal quando você estuda sabendo que você está aprendendo. O que é interessante é você não só ver os conteúdos, mas de alguma forma, por exemplo, fazendo exercícios para você garantir que você aprendeu o conteúdo. Tente estudar de forma eficiente. Evite ter que fazer muitas revisões para fixar um conteúdo só, porque realmente é bastante coisa e você vai ficar vendo o ano inteiro muitos conteúdos diferentes. Então você precisa de alguma coisa que garanta que você tenha fixado ao menos um pouco de cada conteúdo, porque no final você vai fazer revisões nos finais de ano, mas eu acho que essas são as duas questões: estudar eficientemente, que acho que até pode ser falado mais especificamente depois como que eu estudava melhor, mas também a questão do tempo. Acredito que esses são os pontos principais. E no caso, por estudar eficientemente, seria mais assim, não decorar, mas meio que aprender assim as matérias. Exato, eu acho que é meio pra essa linha, porque tem matérias que, por exemplo, a própria biologia, infelizmente eu acho que ela é muito questão de decorar e menos questão de lógica, quando você quer um conteúdo fixado na sua cabeça. Até porque, por exemplo, você pega umas zoonoses e vão ser basicamente informações que têm sua lógica, mas são muitos nomes que você precisa decorar, enfim, no final acaba sendo esse trabalho realmente de decorar o conteúdo. Mas se você pega uma matemática, uma física, até a química, você tem muita parte que envolve realmente um cálculo e uma lógica que, não que eu vou dizer para você deduzir fórmulas na hora da prova, mas existem coisas que você não precisa realmente decorar e você consegue tirar por lógica no momento da prova, enfim, no momento que você vai fazer seu exercício. E basicamente você ter uma lógica, uma base bem forte de matemática, física, química, esse tipo de matéria, provavelmente vai te possibilitar evitar decorar muitos conteúdos que algumas pessoas acham que é estritamente necessário você ter na ponta da língua. Você consegue desenvolver com o seu raciocínio. Então acho que é você ter essa divisão entre o que realmente você tem que decorar e coisas que você consegue manejar para evitar. Porque, na minha opinião, evite ao máximo decorar. O que for possível ser feito com a cabeça, vamos dizer assim, seria a melhor opção. Certo. E aí, indo nessa linha, assim, como que era basicamente a sua rotina de estudo, assim, nos micro detalhes, assim, como que você efetivamente estudava para vestibular, Enem, enfim? Pensando agora no ano de cursinho que eu fiz, só de cursinho, que foi o ano que eu passei, fiz 2023 para passar em 2024, era basicamente assim, eu fiz um cursinho de poliedro, basicamente eu tinha aula o dia inteiro, alguns dias da semana, e alguns dias era meio período. Isso sendo de segunda a sábado, sendo porque domingo eram simulados, né? Então, basicamente era assim. Se eu tinha aula meio período, eu ficava estudando à tarde e descansava à noite. Se eu tinha aula o dia inteiro, eu estudava à noite. E isso de segunda a sábado. E domingo, como tinha simulado, eu aproveitava para descansar depois do simulado, porque geralmente são 4, 5 horas de prova e você realmente tem que dar uma descansada. Eu acho que não é legal você fazer ali 4, 5 horas seguidas de prova e ainda querer estudar, querer focar, porque eu acho que não vai absorver muito bem. É aquele negócio. Evite estudar sabendo que você pode passar em branco. Tente estudar realmente garantindo que o que você vai ver vai ficar na sua cabeça. Então, mais ou menos é nessa linha. E até um detalhe que o poliedro que eu fazia era de Campinas. Então eu tinha mais ou menos 1 hora de viagem para ir e 1 hora para voltar no dia a dia. Eu ia de ônibus. E em si, às vezes, sobrava pouco tempo para estudar, dependendo do dia. Por exemplo, se a aula era o dia inteiro, eu chegava em casa quase 8 horas da noite. Então, às vezes, realmente, a questão é só pegar, ficar 1 hora estudando para fazer pelo menos uma ou outra atividade. E só não deixar de estudar. Não deixa de estudar alguma coisa, que seja pouco, mas veja um pouco por dia. Eu acho que isso é importante, não perder o ritmo. Certo. Tem pessoas, né, relatos às vezes que ficou 12 horas seguidas estudando, 20 horas por dia assim estudando, essa rotina super intensa, né, de horas consecutivas assim pra você. Você acha que é efetivo, não é? Opiniões? Particularmente eu não gosto muito. Eu até dar uma opinião assim, agora estando na universidade,
quando você pensa em conteúdos de faculdade, talvez seja um pouco mais interessante. Por quê? Porque quando você pega uma faculdade, você está estudando para uma prova, é uma prova de um conteúdo muito específico, uma área específica. Então, se você está muito imergido, enfim, se você está muito dentro desse globo aí, desse conteúdo que você vai estudar, eu acho que tá tudo bem você ir muito a fundo e fazer um estudo longo. Mas isso é porque você vai ter uma prova pontual e, teoricamente, não são tantos conteúdos quanto no vestibular. Então, eu acho que aí tudo bem. Mas quando você pensa em vestibular, como é tanta coisa, tantos conteúdos diferentes que um não tem nada a ver com o outro, eu não acho que funciona muito, porque eu creio que você tem que ter essa divisão, separar quando você vai estudar cada coisa, né? E como são muitos conteúdos, se você estudar muito tempo, eu não acho que você vai conseguir decorar muito bem, porque você já vai estar cansado nos últimos momentos e no final é aquela questão. Eu acho que o vestibular é menos complexidade de conteúdo e mais em quantidade, né? Então não acho que adianta você tentar quebrar muita cabeça, ficar muito tempo estudando, porque no propósito de fixar conteúdos eu acho que é menos eficiente. Certo. Que é aquele negócio. Na faculdade é mais aprender a lógica complicada, por isso que você leva tempo, mas acho que no vestibular é uma lógica um pouco mais tranquila, né? Não em todas as matérias, mas na maioria é uma lógica mais tranquila, só basta conseguir fixar. Então eu não recomendo, eu acho que, se fosse dar uma opinião, se você já faz aula o dia inteiro, eu creio que 2 horas de noite, sim, com certeza é o suficiente. Não imagino por que você fazer mais que isso, se você faz aula o dia inteiro. No caso, se você tem a tarde livre, aí tudo bem, fazer um tempo a mais, dependendo da sua disponibilidade, mas não acho que extensos períodos assim de estudo são muito eficientes. Certo. Tem algumas perguntas para você. Questão de livros, assim, leitura obrigatória dos vestibulares. Você chegou a ler eles, assim, tipo, pegou o livro para ler ou foi mais resumo? Como é que foi essa parte? Particularmente eu não li, na FUVEST eu não li nenhum. Aliás, eu comecei a ler o Quincas Borba, só que eu acabei não terminando. E na Unicamp eu li só o Seminário dos Ratos, porque realmente ele era assim, ele era bem curto. Então se eu não lesse, eu acho que ia ficar ruim, né? Eu li um dia voltando no ônibus, então dava tempo. Mas em si, eu não li. O Poliedro, ele dava aulas sobre os livros e eu achava que eram aulas muito boas, assim, realmente tinha bastante conteúdo, era uma aula extensa, com material para leitura e exercícios. Então, assim, eu acredito que focando nas aulas que eles davam e realmente tentando decorar direitinho o que foi passado, eu acho que até que foi bom, não que foi o suficiente, porque eu senti que teve momentos na prova que faltou um pouco de conhecimento de livros. A prova em si de livros, acho que todos sabem que é relativamente difícil, né? Até se você lê, às vezes é um pouco complicado. Mas eu particularmente não li e acredito que em alguns momentos isso pode ter dificultado um pouco a resolução de algumas questões. Eu não deixei de tentar justamente prestar bastante atenção nas aulas de resumo, que foi basicamente o meu conhecimento de livros veio daí, que deu para resolver bastante exercício, principalmente de primeira fase. Os de primeira fase foram muito tranquilos de resolver com aula de resumo. Realmente eu acho que pegou um pouco na segunda fase, que são perguntas bem específicas e às vezes realmente eles cobram de algum jeito que vai perceber se você lê o livro ou não. Então eu recomendo sim a leitura. Querendo ou não, me arrependo um pouco de não ter feito as leituras, mas aí vai um pouco, realmente acho que da prática, porque se você realmente tem prática de ler e você sente que é fácil ler um livro para você, é rápido, é muito bom. Continue com essa prática e leia os livros, porque eu acho que vai te ajudar bastante. Certo. Uma outra coisa, assim, que cria-se, né, não estereótipo, né, mas enfim, como que ficou a sua vida social em períodos de cursinho ou até preparação pra prova, assim, tem um pessoal que às vezes meio que só isola, assim, dentro de casa e pra ficar estudando, enfim, pra você, foi uma realidade ou não? Assim, particularmente, eu acredito que eu ainda consegui, sim, ter ali pelo menos uma vida social, tipo, deu pra sair com os amigos. Inclusive, basicamente, minhas amizades estavam ao redor dessa questão de cursinho pra medicina, querendo ou não, né? Tanto os amigos que eu fiz no cursinho, tanto os amigos que eu já tinha na escola que também queriam medicina e seguir pra fazer cursinho. Então, assim, querendo ou não, a gente tinha meio que uma rotina parecida e a gente já tinha essa ideia de que às vezes a gente deveria sair, né, e tal. Então, continuei contato com os amigos, mas vamos resumir que foi menor. Realmente eu saía menos, né, tipo, uma ou outra vez, uma vez por mês, quando dá.
E, enfim, acaba que final de semana, sexta não dá pra sair porque tem aula no sábado. Às vezes sábado não dá pra sair porque tem o simulado no domingo, então realmente limita bastante. Mas assim, não deixei de ver meus amigos. Eu acho que não dá pra se isolar totalmente, mas você deve ser consciente e entender que não é possível sair toda hora. Tente sair pelo menos uma vez por mês, ver algum cinema, alguma coisa assim, mas realmente eu não acho que ficar ali a todo momento querendo alguma questão social, um contato social, eu não acho que é muito viável, assim, ainda mais dependendo de como que é a sua rotina de estudos. Se você, por exemplo, eu às vezes tinha muito tempo essa questão de transporte, então acabava ficando um pouco apertado o tempo de estudar. Então, meio que é esse por resumo. Certo. E uma outra coisa também que o pessoal, né, cria, assim, é em relação à rede social. Você chegou a cortar, sei lá, desinstalar alguma conta no Instagram, enfim, como é que foi a parte, tipo, rede social também pra você? Eu tenho que admitir que rede social realmente foi algo que eu não cortei e eu continuei usando. No geral, eu usava assim, sempre só usei Instagram e TikTok, né, padrão, uso até hoje e talvez eu devo controlar realmente isso, mas eu não acho que me atrapalhou, pra ser sincero. Eu usei normalmente, tipo, estava no ônibus voltando pra casa, eu ficava um pouco mexendo no Instagram, mexendo no TikTok, essas coisas. Só, assim, se você pega o momento do cursinho, eu não usava muito celular, porque tinha os amigos do cursinho, então não acho que, aí tudo bem, não preciso usar toda hora esse tipo de rede social. Mas eu não acho que, assim, eu cortei no sentido de que não me atrapalhava, eu acredito. Porque, assim, se era um momento de estudo, eu faço isso hoje até, porque como eu não corto nas redes sociais, eu deixo no celular, eu pego meu celular e, por exemplo, coloco em outro cômodo. Eu deixo ele lá, por exemplo, carregando e fico estudando. Até às vezes tem a questão de, nossa, eu nem vejo mensagem quando chega, mas eu acho que é importante. Desliga um pouco, esquece, porque você vai ver que o tempo vai passar rápido. Você vai esquecer do seu celular, quando você vai ver, passou 1, 2 horas e, enfim, não te atrapalhou em nada. E eu não acho que precisa cortar a rede social, porque também, assim, é divertido usar um pouquinho. Não acho que você tem que acabar com essa diversão nesse ponto. Tá certo. Minha próxima pergunta pra você é em relação às suas aprovações, né? Então, não sei se teve alguma coisa em 2022, né? Quando se formou no ensino médio, mas em 2023. E, enfim, quais foram as suas aprovações de modo geral, assim? Basicamente, assim, se for pensar em 2022, eu não fui aprovado, que eu fiz 3 universidades, prova para 3 universidades, a Unesp, Unicamp e a USP, né? No caso, eu só passei para a segunda fase da USP. Incrivelmente, eu achava que não ia acontecer, mas foi a que foi melhor. E aí, fazendo o segundo ano de cursinho, né, em 2023, aí eu entrei na USP, que é onde eu tô hoje. Eu também entrei na Unesp, na FAMEMA e na Santa Casa, que aí a Santa Casa é particular. Mas, basicamente, pensando na trajetória, eu primeiramente só passei na USP. E, incrivelmente, eu fiz um resultado na primeira fase melhor no ano direto do médio do que no segundo. Sério? Eu fiz melhor, pois é. Eu fiz 7,9 do médio. 7,9 de 90. De 90. Nossa, é bastante, foi muita coisa. Eu achei que, assim, foi milagre, realmente. Só que aí depois, na segunda fase, eu percebi que aí esquentava um pouco, assim. Você pega as questões... Na minha época, a medicina ainda... Para Pinheiros, eram 3 matérias, hoje são 4 matérias, a segunda fase específicas, né? Mas não tinha geografia, era só física, química e biologia. E, enfim, realmente, se você não está com uma base extremamente forte, é um pouco complicado essas questões que eles colocam de segunda fase. Não porque as questões são absurdamente complexas, mas porque você realmente precisa tirar um resultado grande. Eu fiz 75%, né, dessa prova no direto do médio e foi um pouco longinho assim para conseguir passar. E, enfim, aí fiz outro ano de cursinho e basicamente aí então entrando na USP eu fiz 7,8 acertos. Lembra que eu tenho cota de escola pública? Calma aí, mudou uma pontuação só? Eu fiz um a menos. Do jeito que você falou, pensei que caiu 10 questões. Não. Foi praticamente a mesma coisa, assim. Mas, querendo ou não, acho que deu na mesma, porque a nota de corte desceu 1 ponto e eu perdi 1 ponto. Então ficou igual por igual. Eu acho que ficou de igual por igual, né? E a diferença maior foi na segunda fase. Mas na segunda fase também tem coisas, porque o primeiro dia, que são de português e a redação, eu também fui melhor no primeiro ano. E eu só fui melhor no segundo dia de específicas, que é química, biologia e física. Não falei matemática, não. Acho que não, antes. Enfim. Mas, no final,
eu acertei uma menos na primeira fase. Eu tirei 3%, né? Não é um absurdo, mas 3% a menos no primeiro dia 1 da segunda fase. E tirei consideravelmente a menos na redação também, porque a redação vai até 50. No primeiro ano eu fiz 41,5 e no segundo eu fiz 36,5, que é quando eu entrei. Então, teoricamente, sim. No final, o que pesou foi o segundo dia da segunda fase, que no primeiro dia eu fiz 75%, no segundo eu fiz 90%. E, basicamente, isso que realmente foi para colocar para dentro. A cota, ela, ajuda bastante, a cota de escola pública nesse sentido, porque tanto que eu teria que ter tirado mais na primeira fase, ao menos um ponto a mais. E acho que, pensando assim, no resultado que eu tive, geral, eu não considero um resultado absolutamente grande, mas realmente a última nota, o 90% nas matérias específicas, foi o que realmente colocou lá pra cima, porque ela vale 1/3 de toda a nota. E aí 1/3 com 90% puxa bastante a nota pra cima, né? Então, no final, acho que isso que foi o ponto mais importante para a aprovação, realmente. E aí, enfim, só falando um pouco agora dos outros vestibulares, na Unesp, eu até que comecei bem, pensando, estando com a cota, eu não precisaria acertar muitas questões, porque a Unesp ela tem um esquema de que na primeira fase você tem uma nota relativamente mais baixa na medicina do que os outros cursos. Por quê? Porque você tem uma divisão de 50% de nota da primeira fase e 50% da segunda. E por isso, no final, a segunda fase tem muito peso, então você pode, querendo ou não, tirar uma nota menor na primeira. Eles realmente colocam bastante candidato para entrar de primeira fase, então a nota da cota sai perto de 70, não chega a ser 80, que nem são outros vestibulares. E, enfim, no final eu fiz 80 na primeira fase da Unesp, e aí, querendo ou não, tinha uma folga pensando na cota, tinha uma folga para a segunda fase, e aí na segunda fase eu fiz algo em torno de 79%, acredito. Tem uns quebrados, 79 e pouco, que foi o suficiente para entrar em quarta chamada. Então, querendo ou não, assim, não foi direto. A FUVEST foi a primeira chamada. A primeira? Saiu assim? Aí saiu direto também, porque você já fica nervoso, né? Que primeiro sai a nota do Enem, depois a FUVEST na ordem, né? E a nota do Enem geralmente é aquele baque, que você já fica, nossa, agora ferrou, né? Mas, enfim. Aí foi de quarta chamada. Eu já tinha entrado na USP, então assim, não fiquei acompanhando muito de perto, mas eu lembro de ter visto depois que foi quarta chamada. E, enfim, na Unesp, não é isso? Na Unesp. Ah, tá. E aí entrando como servidor público, né? E também, de pública, a única que eu passei de ampla concorrência, porque eu não tinha direito a cotas, é a FAMEMA, que essa realmente, assim, eu acho que é um ponto que você precisa de um pouco de sorte, porque qual que é a questão da prova da FAMEMA? A prova da FAMEMA é uma prova relativamente fácil, por quê? Porque são conteúdos tranquilos. Então, no final, você tem que acertar bastante coisa, você pode errar muito pouco. E eu acho isso um problema, porque na hora que você sabe o conteúdo, mas às vezes desliza em algum ponto, isso pode tirar, né? Porque, enfim, é questão de resultados. Eu passei de segunda chamada na FAMEMA. Nas de alternativa eu fiz 39 de 40. Nossa! Então, esse que é a questão, você tem que fazer muito ponto. Na redação eu fiz 10 de 11 e nas dissertativas 7 de 8. Então, assim, no geral, eu acho que não dá para tirar uma nota muito menor que isso na FAMEMA para hoje ser aprovado, porque realmente a concorrência está bem alta nessas, tanto FAMEMA, tanto FAMERP, que você precisa quase gabaritar a prova na FAMEMA principalmente para realmente conseguir entrar. Tanto que na FAMERP, eu fiz a FAMERP e eu achei que eu fui um resultado legal, porque eu tinha feito 74 de 80 na primeira fase, e eu não lembro exatamente agora quanto que eu fiz na segunda, mas foi algo próximo de 80% mais ou menos, que são dissertativas e redação, só que aí também não deu. E eu fiquei tipo algo próximo a 170 na posição de colocado, mas eu acho que eles chamam no máximo até uns 120, 150, não lembro, mas é algo por aí. Então, enfim, imagino que se alguém ficar até 150, 140 na FAMERP, é possível passar ainda em outras chamadas, né? Enfim, no final também eu fiz a Santa Casa é uma particular, e eu passei em segunda chamada essa eu acho que o desempenho foi pior que as outras, que foi a primeira prova que eu fiz, porque as particulares geralmente elas são mais adiantadas, né? Os vestibulares acontecem, por exemplo,
antes, acho que das primeiras provas das públicas, tipo em outubro, chega a ter prova, começo de outubro. E é bom, eu recomendo você fazer, nem se você não quer entrar. Eu particularmente não estava com muitas intenções de entrar na Santa Casa, seria realmente uma última opção, se nada desse certo, de pública. Mas era realmente para treinar, porque ela é uma prova feita pela VUNESP, e ela realmente é muito parecida com uma Unesp, é muito parecida com uma FAMEMA, FAMERP, é a mesma banca que faz a prova. Então faça essa prova, porque você vai ter basicamente um molde de como vai ser a sua futura prova. Então eu acho que é basicamente um simulado. Tem a questão do custo, ela é um pouco mais cara para fazer, ela geralmente, eu imagino que seja lá perto de uns R$400 para fazer essa prova, porque é particular, é mais ou menos o dobro das públicas. É meio chato. Talvez para quem tem alguma deficiência, assim, questão de... Deficiência não fala, né? Enfim, alguma questão econômica. Talvez tenha algum tipo de bolsa para fazer a prova, um auxílio, mas eu não tenho certeza agora. Eu sei que eles são bem chatos com isso e, enfim, hoje tá bem difícil de conseguir bolsa na Santa Casa, pelo menos. Então, eu não consigo garantir se é possível, mas se for possível, faça essa prova, porque é basicamente para você começar. Eu fiz 67 de 80 e na segunda fase, se eu não me engano, eu fiz... era 70 e alguma coisa por cento, eu não lembro exatamente. Enfim, não foi um resultado muito bom, mas eu acho que foi um momento para tanto ver aonde eu precisava melhorar, né? Às vezes, questão de tempo, eu senti que como a primeira prova, obviamente fiz muitos simulados, mas fazer uma prova de verdade é diferente, né? E acho que você percebe o quão bom você está no tempo. E alguns conteúdos ali, por exemplo, até na própria redação, como você está fluindo na redação. A redação particularmente foi uma nota boa, eu fiz 18 e alguma coisa de 20 nessa daí. É uma redação padrão VUNESP, e se você fizer essa redação padrão VUNESP e tiver sua nota, provavelmente isso aí vai ser a mesma coisa do que você teria numa FAMEMA e numa FAMERP, ou seja, é literalmente o mesmo modelo de redação, e os temas são parecidos. Então faça se puder, porque você vai ter um treinamento e uma noção realmente inicial de como que vão ser as suas próximas provas. Certo. E já que você tá nessa de comentarista de provas, acho que faltou só a Unicamp, né? Pra você dar uma comentada, assim. O que você tem pra falar da Unicamp? Assim? A Unicamp, infelizmente, não entrei. Eu acho que eu fiquei pensando na cota. A cota da Unicamp, ela não são, acho que vagas reservadas. Eu não tenho certeza, mas eu sei que você ganha pontos. Tipo, você ganha uma quantidade fixa de pontos por ter cota. E cada cota, enfim, que você tenha a mais, você ganha pontos. Ou seja, isso, por exemplo, na primeira fase é traduzido em 4 pontos. Por isso que, se você perceber, sempre a diferença entre cota de escola pública que a gente tem e a nota da ampla concorrência são 4 pontos de diferença. Porque é esses pontos que você ganha. Certo. Por ter a cota. E basicamente, aí na primeira fase eu passei para a segunda, eu fiz 59 ou 60. Eu tenho que confirmar, eu creio que seja 59. De 72, né? De 72. Eu achei uma prova um tanto difícil, foi a primeira prova das grandes, né? E eu saí dessa prova achando que realmente não ia dar também. Tudo bem que eu não acho que foi um resultado muito interessante. Depois vieram resultados melhores, mas eu acredito que, assim, é uma prova que você tem que se preparar para ela, porque ela tem um modelo diferente das demais, na minha visão. Então, se você quer muito Unicamp, pense bastante na Unicamp. Agora, a FUVEST vai estar com o modelo de redação próximo da Unicamp, então talvez seja uma vantagem para quem quer Unicamp, porque você já estuda para as duas de uma vez só. Mas também, eu acho que aí pensando, indo para a segunda fase, eu achei as questões também um tanto quanto difíceis, ainda mais literatura. Eu acho que literatura era bom realmente ter lido os livros para responder. A famosa questão da Alice dos Países das Maravilhas, que ele perguntava para você fazer um diálogo, você criar um diálogo, só que assim, com características dos personagens. Só que realmente era um pouco difícil você pensar em fazer um diálogo com características do que você nem leu, né? Você nem leu. Então tinha que inventar alguma coisa na hora, mas... queria ler essa redação de curiosidade. Então eu vou dar uma olhada, se tiver eu veria como é que tá. Porque tem que ver as questões lá, que tipo, eles devem publicar no site, não sei. Mas enfim... E aí as questões, eu acho que questão de conteúdo vai ser igual às demais, tipo, vou cobrar algumas coisas mais tranquilas e outras mais específicas, né? A questão de conteúdo da segunda fase. Só a única questão é preste atenção no modelo da prova. Ela é diferente, ela tem muita interpretação. Eu acho que a Unicamp, assim, ela exige bastante habilidade, questão de escrita realmente, porque no final você
eu acho que pelo menos deve ser, às vezes, um pouco menos direto na Unicamp. Na FUVEST eu sinto que você deve sempre ser mais direto pelo modelo das questões, o jeito que são as perguntas, e na Unicamp geralmente são perguntas um pouco mais abertas. Então, eu acho que a questão de saber escrever uma questão bem feita, eu acho que é uma coisa que faz diferença. Até porque você economiza tempo se você já tem alguma ideia na cabeça de como você vai escrever a questão. Eu acho que é uma prova que, dependendo do momento, ela aperta no tempo, sim. Então, enfim. Essa foi a questão da Unicamp. No final, pensando assim, com os pontos da cota, eu fiquei em 250, só que eu imagino que não chame muito mais do que 100, né? Porque tem umas perto de 100 vagas, né? Algo próximo 80, 100 vagas. Acho que são 100 vagas. E vão chamar o quê? Umas 120 no máximo, eu acredito. Então, e olha lá, né? Talvez menos que isso, né? Então, aí já estava um pouco mais distante. E enfim, então, só para falar do Enem, né? Agora, só para fechar. No Enem, se eu não estou enganado, eu fiz 155 acertos. No primeiro dia, eu acho que foi um pouco falha da minha parte. Eu nunca fui uma pessoa muito boa em parte de humanas. E eu fiz 7,2. Eu acho que era um resultado que dava para melhorar bastante. Ainda mais em linguagens. E foi falta de treinamento mesmo, acredito. Tipo, eu só fazia os simulados do poliedro de Enem, né? Não deixava de fazer. Mas sempre teve uma discrepância muito grande entre o primeiro e o segundo dia do Enem. No segundo dia eu fiz 83, aí eu achei, tipo, uma nota muito boa, de, tipo, dá pra passar. Só que aí eu ficava meio ali numa situação de que o primeiro dia talvez não fosse suficiente. Pensando na cota, dependendo da universidade, eu acho que até daria. Pensando também na redação. A redação eu fiquei com 920, tipo, vamos dizer que é o mínimo que você precisa. Não dá pra tirar menos que isso. Talvez um 900 até aguente, dependendo do curso, da situação, das chamadas. Mas eu acho que 920 é o mínimo, então daria pra melhorar, seria bom ser mais que isso, mas enfim, a partir de 920 é competitivo, né? E aí justamente a questão é o primeiro dia do Enem, que eu não sou muito forte em questão de linguagens e isso colocou minha nota um pouco para baixo, talvez assim. Se eu tivesse feito uma coisa mais bem elaborada para o primeiro dia, um estudo mais bem elaborado, seria realmente assim, pensando na cota, seria garantido que daria para pegar uma vaga, mas infelizmente eu nem vi se daria para pegar realmente ou não, porque eu não coloquei minha nota no SISU, tipo, na nota final. Certo. E sabe me dizer se está unificado agora as medicinas da USP? Dos três Sim, que estão unificados? É isso mesmo. Basicamente assim, agora está unificado, você pode colocar a primeira, segunda e terceira opção e todas as provas vão ser iguais, vão ser 3 questões, a segunda fase, eu quero dizer, né? Segundo dia de segunda fase, 3 questões de geo, 3 questões de física, 3 de química, 3 de biologia. Então não tem mais diferenciação em cada campus e tem essa questão de que você escolhe opções, por exemplo, primeira opção Pinheiros, aí se você tirar uma nota suficiente você vai para Pinheiros. Sinceramente eu nem tenho ideia de como funciona a seleção para segunda e terceira opção, acho que ninguém tem muita ideia de como funciona isso. Mas, enfim, o que importa é que se você ainda tirar uma nota muito boa e você não conseguiu às vezes para Pinheiros, sua segunda opção é Bauru ou Ribeirão, tem chance de você entrar. E ficar atento porque roda um pouco a chamada, assim, pelo menos umas, quase, geralmente 3 a 5 pessoas rodam a chamada, então assim, se você não passou e tá tipo em segundo ou terceiro da lista, eu acho que a chance é alta de você entrar. Tudo bem que é uma situação um pouco específica, você ficar muito na trave, mas direto tem alguém, tipo, uma ou outra pessoa que você olha, você até julga, né, você fala, a pessoa foi pra Unicamp e não veio pra cá. Então direto tem alguém do seu ano que passou na Unicamp e aqui foi pra Unicamp. Então fique esperto com questão de chamada, porque sempre roda pelo menos umas 3 vagas. E na sua opinião, assim, de todas os vestibulares que tem pra medicina, né? Porque às vezes tem específico, né? Não é às vezes só tipo USP, Unicamp e Unesp, tem FAMED, como você falou e tal. Né? Qual prova você acha, na sua opinião, assim, que é com muitas aspas, né? A mais fácil de passar e talvez a mais difícil, a mais chatinha, assim, de todas que tem? Tá, pensando em públicas, tudo bem que, querendo ou não, vamos dizer que na Unesp eu não passei uma chamada muito prévia, assim, né? Mas, não sei, eu sinto que a Unesp é uma questão mais sólida, que se você estudar bem e fizer a prova do jeitinho certo, eu acho que você tem bastante chance, porque são muitas questões, por exemplo, na segunda fase, acho que são 36, e são questões bem fazíveis, assim, né? Não são questões absurdas de difíceis, como às vezes você pega, tipo, uma FUVEST ou uma Unicamp, que ele vai lá e coloca uma questão muito específica e
se você zerar essa questão por não saber, é alta chance de dar problema, né? Então é mais difícil de encontrar isso aí. Geralmente você vai encontrar questões que são mais tranquilas de se responder na Unesp, por isso que são muitas questões, né? No geral você tem que manejar muito tempo e ter ideia ali de mais geral de todos os conteúdos, e às vezes não tão específicas de alguns. Às vezes até tem questões específicas, mas enfim. No final eu daria que a Unesp seria o mais... Não que seja fácil, difícil, com certeza, mas se for comparar com o Unicamp e o FUVEST, na minha opinião, é um pouco mais tranquilo, mas assim, tranquilo também é demais eu falar isso, né? Eu só não coloco a FAMEMA aí porque a FAMEMA ela é uma prova mais fácil, mas ela, assim, você tem que ter um pouco de sorte, querendo ou não. Acho que não é nem conhecimento só, além do conhecimento você tem que ter sorte, porque não pode dar um azar de errar um negócio que você confundiu sem querer, e um acerto na primeira fase pode tirar do, né, ali da chamada final. E aí a mais difícil, você acha que é a Unicamp ou é a USP? Pra mim, particularmente, é a Unicamp. Eu, que não sou muito das humanas, eu acho que a Unicamp, ela é bem, assim, ela gosta de ter uma prova de humanas bem feita, assim, eu acho bem feita, mas, querendo ou não, um pouco difícil, na minha visão. Então, eu acredito que a Unicamp seja, pra mim, o que mais pega. Tanto primeira, tanto segunda fase. Eu também sinto que das três, assim, a mais difícil é a Unicamp pra quem não é de humanos, que é o meu caso também. Pra quem não é dessa linha, assim, você pega e você fica assim, nossa, mas vou ter que fazer 1 milhão de texto ou ler 1 milhão de texto. Eu não gosto de fazer isso. Eu prefiro realmente chegar a uma conta de matemática e é isso, né? Resolve. Sim, eu acho que a Unicamp tem essa carinha mais de humanas pra todos os cursos. E por isso que, por exemplo, eu também que não sou muito chegada em humanas, foi bem mais difícil também a prova, enfim. E aí, das particulares, qual que você acha que é a mais ok, assim, de passar? Assim, particularmente, eu só fiz a Santa Casa, né? A Santa Casa, talvez entre as particulares, seja a mais difícil, porque ela é a mais concorrida, no sentido de que hoje eu acho que a Santa Casa é considerada a melhor particular de medicina, né? Então, assim, se for pensar em qualidade de estudo, eu acho que eu recomendaria realmente a Santa Casa. Em questão de valor até, ela não é muito, não destoa das outras faculdades não. Tem faculdades mais caras que ela, por exemplo, a própria PUC, se não me engano, é mais cara que a Santa Casa, a PUC Campinas, por exemplo. Sabe o valor? Fiquei curiosa agora. Acho que é exatamente 10 mil a Santa Casa. Nossa senhora, caro. O problema é a matrícula, né? Só de matrícula você já tem que pagar essas coisas assim. Mas enfim, no final a PUC deve ser uns 12, 13, então é mais caro ainda. Então, se for pensar em qualidade de ensino, eu recomendaria a Santa Casa. Muitos professores meus, caras que são realmente boa referência, eles falam bem da Santa Casa. E no final, assim, você fala, entre Santa Casa e USP, se você literalmente pudesse escolher sem ter provas, se fosse só entrar, é como se eu dissesse que ambas vão ser muito parecidas em qualidade de ensino. A diferença é que a USP você não paga, né? Você não precisa pagar. E tem mais oportunidades muito pela questão do tamanho da USP mesmo, né? Você vai ter mais oportunidades, por exemplo, uma iniciação científica, vai ser bem mais tranquilo você entrar na USP, né? Só que, enfim, no final eu diria que o ensino, pelo que eu escuto falar de professores mesmo, é muito bom da Santa Casa. Certo. E um momento agora muito fofo, queria que você me contasse como é que foi o dia que você descobriu que você passou na USP, na MED de Pinheiros, né, São Paulo, enfim. Então, tipo, como foi o momento, a reação, enfim, o contexto de saber essa notícia. Vou começar então fazendo um agradecimento especial aqui pro Felipão, porque basicamente foi assim, eu tava viajando e saiu mais cedo do que estava programado a lista, eu tava dormindo, aí ele me ligou. Tava dormindo. Aí ele me ligou e eu acordei com ele me ligando pra falar um parabéns, que deu tudo certo, ele viu o nome lá na lista, então fiquei muito feliz, assim, tipo, vamos dizer que a principal situação foi um alívio, porque no geral é aquele negócio, você fica muito tenso no dia anterior e você não consegue nem dormir direito, né, porque você fica, nossa, mas vai sair, não quero que saia, ou quero que saia agora, né. Então fica nessa ansiedade. Por minha sorte eu acordei já sabendo, porque se eu acordasse e ainda não tivesse saído a lista, provavelmente eu ia ficar assim, ó. Eu ia ter quase um infarto ali. Então, enfim. A sensação foi um alívio muito bom. No final lá eu tava viajando, tava uma situação gostosa, então a gente comemorou, né? Foi comer fora, essas coisas pra aproveitar. E muita felicidade, assim. Eu acho que o momento entre você passar e até você começar as aulas, inclusive nas aulas, tipo, porque eu particularmente gosto muito da faculdade, estar na faculdade, no ambiente da faculdade é muito bom, mas vai ser tipo um dos momentos mais
tranquilos da sua vida, porque é aquela hora que você não tem compromisso com nada, você ainda nem começou as aulas, então você não tem que estudar pra nada, e você só tá, tipo, com a sua moral de, nossa, passei no vestibular. Mas isso pra qualquer curso também, não falando só pra média, né? Imagino que seja pra qualquer um. Tipo, você tá na situação de que você passou, você não tem que estudar nada, é só descansar e esperar a aula começar. Tipo, é muito boa a situação. Acho que são as melhores semanas pra qualquer pessoa, semana assim. da sua vida, assim. Porque você não tem mais Exato. vestibular, simulado pra fazer. Passou e... Não tem prova da faculdade. Tipo assim, tranquilidade, paz, passeio, alívio. Perfeito. E pra encerrar esse primeiro bloco de perguntas, só pra gente, né, concluir, então, você entrou na USP, São Paulo, Medicina, por qual modalidade? Foi pela né, FUVEST, pela FUVEST, pela FUVEST ou pelo Enem, a nota do Enem, sabe? Eu entrei, então, pela FUVEST mesmo, o mais tradicional, né? FUVEST por cota de escola pública. Eu acredito que seja ao próximo de 30 vagas. Não, desculpa. Acho que não são 30 vagas. São 20 ou alguma coisa. Mas eu tenho que conferir porque muda muito de ano para ano. Esse ano já tá diferente, então eu recomendo você ver no seu ano que você tá prestando quantas vagas que tem. Mas era algo em torno de 20 e pouca, acredito. Enfim, entrei como escola pública. No final, você basicamente tem uma colocação geral quando você passa na universidade. Eu fiquei em 231. E, sinceramente, assim, eu não fiz as contas, mas é possível ver na cartilha exatamente qual é a posição exata que você ficou, tipo, pensando nas pessoas que entraram. Mas, se eu não me engano, eu estava algo em torno de 18º da cota e 231 do geral. Enfim, algo por aí. Depois, se alguém realmente tiver interesse, se dá uma olhada lá, né, na lista da cartilha, né, você consegue ter uma ideia. Eu acho que eu sou a 18ª posição da cota do ano de 2024, então acho que se alguém quiser ver, mas, tipo, enfim, estar em 231 não significa estar, tipo, em último ou em primeiro da cota, né, fica meio que ali por meio... É porque é geral, né, junta... É geral, público, né, eles juntam. Perfeito. Gente, com isso encerramos o bloco 1, vejo vocês no bloco 2, até mais, tchau!